Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast VelhoCast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Thiago Vollinger, do time de acesso ao mercado da Make Solutions. E no encontro de hoje, a gente vai receber a Bruna de Amorim para conversarmos sobre softwares em saúde, a evolução dos sistemas de atendimento ao paciente e as suas barreiras. A Bruna é enfermeira, formada pela Universidade Regional de Blumenau, é especialista em tecnologia em saúde, com curso complementar em gestão ágil de equipe em Greenbelt, atuante na área da tecnologia de informação em instituição de saúde hospitalar na cidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Bruna. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar fazendo parte desse projeto e fiquei muito feliz com o convite que o Thiago me fez, né? Ele já deu uma introdução aí um pouquinho a meu respeito, mas quero que saiba que estou bem grata por estar participando desse projeto tão legal, né? Então, como ele disse mesmo, eu fiz a faculdade de enfermagem na Universidade de Blumenau, né? E eu estou formada há 12 anos. Isso aí. E a gente pode começar, então, Bruna, já que você deu uma introdução aí, a gente quer saber sobre, para a gente começar a nossa conversa, sobre a tua trajetória profissional, desde o início, quais eram as tuas pretensões lá no início da profissão e como é que foi esse caminho aí durante todo esse percurso aí, né, que a gente enfrenta logo após que a gente sai da faculdade. Como é que foi essa chegada na tecnologia da informação? Olha, realmente foram várias barreiras aí, até porque eu acabei me formando bem cedo. Eu fiz a faculdade, eu me formei com 21 anos. Então, foi o meu primeiro desafio arrumar um emprego, né, o meu primeiro emprego nessa área. Então, como eu não tinha nenhum conhecimento nessa área, eu saí da faculdade crua para arrumar o meu primeiro emprego, né. Então, a universidade ela te dá o aprendizado, mas a experiência não, né, o que torna sempre muito desafiador o encontro do primeiro emprego. Eu me formei e entrei, para uma clínica de oftalmologia, logo depois que eu me formei, eu acho que demorou aí uns 5 meses para eu conseguir esse emprego. A ansiedade estava me corroendo, né, porque a gente acaba criando muita expectativa em cima do primeiro emprego. E nesse meu primeiro emprego foi numa clínica de oftalmologia, eu permaneci nesse local por 4 anos, né, foi onde eu realmente aprendi a ser enfermeira. Eu me formei e entrei para uma clínica de oftalmologia e permaneci nesse local por 4 anos. Foi onde eu aprendi a enfermagem mesmo, né. Lá eu inicialmente eu auxiliava os médicos em exames, fazendo punções venosas e introduzindo contraste, em um exame específico de oftalmologia. Com o passar do tempo, eu estava cuidando do setor de esterilização, do centro cirúrgico, pré e pós-operatório de pacientes, né, nessa clínica. Depois desse local, onde eu fiquei 4 anos, eu fui para uma outra clínica oftalmológica em Florianópolis, que na verdade era um centro oftalmológico, todos os médicos iam para esse local fazer cirurgia. Então, se eu não me engano, eram 10 salas de cirurgia, e lá eu aprendi a atuar, com mais intensidade nessa área de centro cirúrgico, né. E lá eu também cuidava do setor de material de esterilização. Passando essa minha fase de oftalmologia, eu acabei indo para a área de tecnologia, eh, e não saí mais. E realizei implantação de sistemas durante 6 anos, a maior parte dos projetos que eu participei foi aqui em São Paulo. E passando essa fase, eu acabei ficando por São Paulo. Hoje trabalho na maior rede hospitalar privada do Brasil, onde trabalho tem mais de 50 hospitais, e a grande maioria utiliza um sistema de gestão hospitalar, né, que é praticamente o nosso tema aí de hoje. Eh, é isso. Bruna, me diz uma coisa, já existia um contato lá com tecnologia da informação nesses teus primeiros empregos, né?
Sim, em um primeiro emprego de oftalmo, foi onde eles iniciaram a implantação de sistemas, né, e foi lá que eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com essa ferramenta de gerenciamento hospitalar. Então, teve essa implantação, né, e foi lá que me despertou esse interesse, né, para mudar de área. Foi lá que eu vi que, assim, olha, seria um nicho de trabalho, seria uma oportunidade diferente de trabalhar, né, apesar de a minha formação ser dentro de hospital, ser enfermeira, mas eu vi uma outra oportunidade aí para seguir carreira, foi onde eu despertou realmente esse interesse. A gente está muito interessado em saber como é que foi essa tua entrada nesse mercado de trabalho. Foi alguma coisa mais voltado para uma oportunidade que você não esperava naquele momento de entrar na tecnologia da informação, uma oportunidade a mais além das atividades de enfermagem, é claro, ou foi algo que você já estava procurando, assim, eu quero sair da parte da área assistencial e quero enfrentar aí um novo desafio, né? Por detrás de uma telinha aí de computador. Eh Na verdade, desde a minha formação, na época minha de faculdade, eu sempre tive muito interesse na parte gerencial do negócio, né. Então eu gostava sempre muito dessa área de processos. E nunca fui muito da área assistencial, então de estar ligada diretamente ao paciente. No entanto, é uma forma de eu colocar que eu trabalhei em centro cirúrgico, porque você tem um contato rápido com o teu paciente, né, você presta cuidados para ele naquele momento cirúrgico. Após isso, você não mantém os cuidados dele, né, então isso já fazia, eu ver que eu não tinha tanto vínculo com o paciente e só fez eu aumentar mais o meu interesse para essa parte gerencial, né, que no caso é essa parte de gestão hospitalar mesmo, e Isso, processos. isso é excelente, né, Bruna? Porque às vezes a gente olha uma profissão e vê ela engessada numa atividade que a gente está habituado a ver ela, né? Como a enfermagem, no cuidado ao paciente, e a gente não consegue perceber essa amplitude de atividades, de oportunidades que o mercado oferece. Com certeza, isso mesmo, Ti. Bruna, existe uma constante evolução aí das tecnologias de informação, ela está presente no nosso dia a dia, tanto em questões pessoais como profissionais. Está aí o celular para mostrar a cada dia o quanto a gente é dependente dele. Mas na saúde, como ela se insere e o quanto ela vem se tornando necessária? Realmente essa constante evolução das tecnologias, né, a gente está sendo aí, todos os dias tem uma coisa nova, então muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar isso, né. Então ela, na verdade, ela se tornou uma ferramenta necessária para dentro dos processos hospitalares. Ela influencia na acessibilidade do dia a dia, ela tornou a informação simples e rápida de ser acessada, né, então ela automatizou muito os processos no ambiente hospitalar. Eu posso te dar como exemplo, o processo de farmácia, que antes ele era feito todo manualmente, né, muito burocrático, eu acho que tu, como meu amigo farmacêutico aí, vai saber me ajudar com a resposta. Ele era um serviço muito burocrático, com possíveis erros, né, e que podiam ocasionar riscos de segurança ao paciente. Então, outro exemplo seria o prontuário do paciente, que antes ele era todo escrito em papel, e a gente tinha muita dificuldade de buscar informações devido à quantidade de papéis, tinha dificuldade de leitura, muitas vezes, por escritas ilegíveis, né, então a gente sempre, tinha muita burocracia em relação ao papel, né. Só, né, te lembrando que o prontuário eletrônico não é a realidade de muitos ainda, muitos hospitais, né. Então, infelizmente, ainda muitos hospitais aqui no nosso país, eles passam ainda por essa dificuldade, né. Então, hoje o prontuário eletrônico, ele só traz benefícios tanto para o paciente quanto para a instituição, né, para os médicos, para indicadores, para controle de gastos. Eh É surpreendente como pode trazer tanto benefício, né, uma ferramenta de gestão.
toda né? interligada ainda, né? Claro. Na época do trabalho assistencial, a gente costumava brincar no hospital que eram dois prontuários no hospital, né? O da farmácia e o prontuário do paciente, porque era um É, volume de papéis e de análises e verificações, enfim, as contraprovas que a gente tinha que fazer dentro da farmácia para reduzir, minimizar o número de erros, e que, na verdade, no final a gente via que ainda assim aconteciam muitos, né? Então a gente ainda veio dessa época, né? As gerações agora estão é, com outro é. olhar. Com certeza, assim, a ferramenta ela veio realmente para ajudar muito, né, e diminuir ali a burocracia da entrega daquele medicamento, da separação. Então tem muitos benefícios aí, seja, no desperdício do material, do medicamento, né, muitas vezes que ele acabava se perdendo aí ou sendo extraviado por algum motivo, né, porque o papel ele não te dá essa segurança, né, diferente de uma ferramenta aí que a gente consegue fazer toda uma rastreabilidade, né. Exato. E que falou em rastreabilidade, falou tudo, né? Eu acho que é o principal ponto aí da segurança do paciente, qualquer erro que a gente tenha ou que a gente possa vir a ter com a rastreabilidade de lote, por exemplo, a gente consegue ter aí uma série de informações que beneficiam ele, né? Isso mesmo. A gente estava falando aí de rotina, além dessas básicas que a gente tem hoje, normalmente a gente vê muito sendo inseridas novas rotinas aí nos softwares. Algumas melhorias têm sido ofertadas para maior eficácia e segurança da terapêutica do paciente, como a gente acabou de comentar, mas quais as barreiras na legislação brasileira são encontradas frente a essas novas opções de trabalho? Recentemente a gente teve uma lei, uma lei do dia 23 de setembro de 2020 que diz sobre assinatura digital, né. É a lei número 14.063, eu não sei se, você chegou a dar uma olhada nela, Ti, mas ela fala sobre assinatura digital, ela na verdade ela veio aí para auxiliar muito nessa situação da telemedicina, né, durante essa pandemia. Então ela é uma assinatura no meio eletrônico, porém ela só tem validade se for autenticada pelo certificado digital público. Esse certificado é como uma identidade virtual, né, que vincula os dados de uma pessoa física ou jurídica com uma assinatura. Eh, a gente está encaminhado, né, para facilitar esse meio e esse acesso. Porém, assim, a certificação digital ainda é uma ferramenta que realmente é muito importante na área da saúde, mas ainda muitos hospitais ainda não possuem recursos financeiros, né, para ter esse meio de assinatura digital, porque ainda é um meio caro, e a maturidade em processos para estar utilizando essa ferramenta, né. Então, eh, você tem que ter uma maturidade no processo, você tem que ter um processo bem correto dentro da sua instituição para estar conseguindo utilizar isso de forma correta, tá. Mas eu acho que a gente está caminhando para essa realidade. Tenho como exemplo a telemedicina, né, que eu falei que ela avançou muito com essa pandemia nos últimos 2 anos, né, utiliza muito a certificação digital para esse segmento, tá. Então, eu vejo que ela avançou muito mesmo nesses últimos tempos aí. A minha próxima pergunta ia até, eu acho que você já respondeu um pouquinho sobre a certificação digital e ia perguntar como ela ocorre na prática para a validação dos prontuários médicos, mas eu vou mudar um pouquinho a minha pergunta e quero fazer uma pergunta com relação aí à prática, tua prática profissional, no teu dia a dia. Funciona naquele modelo antigo que a gente tinha, assim, a gente faz tudo digitalmente e depois a gente faz a impressão desse prontuário para assinatura médica. Isso ainda ocorre? Então, a gente tem 2 situações, ela ocorre sim, tá, Thiago. Tem ainda alguns documentos que permanecem em sistema, se porventura, eh, precisa ser entregue para o paciente, ele é impresso e assinado. Tem várias situações, por exemplo, a assinatura digital ela acontece na medicina, na telemedicina, então os pacientes o médico ele acessa um portal de uma
certificadora, né, um registro, e ela consegue encaminhar esse documento com essa assinatura para o paciente. Então, muitas vezes ele recebe no e-mail, ele recebe por SMS, né, que isso já é uma realidade na telemedicina. Já para os documentos do prontuário médico, a gente não tem utilizado ainda de forma 100% essa assinatura digital, realmente a gente continua fazendo a impressão e a assinatura manual desses documentos quando necessário, porque o que acontece de exemplo no meu hospital, né, onde eu trabalho? A gente tem uma rotatividade muito grande desses profissionais médicos, a gente não tem um quadro fixo de profissionais, né, então, muitas vezes esse médico ele só vem até a instituição para fazer um procedimento cirúrgico, né, que ele é um parceiro nosso do hospital. Então, essa certificação digital, ela precisa ser vinculada ao hospital, ao médico, né, para ele estar fazendo um registro dentro do nosso prontuário. Então, muitas vezes ainda, ele realmente faz a impressão desses documentos e faz a assinatura deles para manter em prontuário, tá. Não sei se eu consegui responder as Sim, suas super, dúvidas. É? foi bem, aham, foi bem assertiva. Tá Acho bom. que deu para ter uma ideia. Realmente ainda ele é uma coisa muito ainda abrangente ainda não é uma realidade 100% dentro dos processos hospitalares, sabe. Ele até porque há um tempo atrás ainda tinha realmente isso como uma barreira, a lei não permitia esse tipo de registro, esse tipo de assinatura, né, então a gente ficou um pouco receoso em realizar isso, mas agora com a lei eu acredito que futuramente a gente consiga estar implantando 100% aí essas assinaturas digitais, né, Que esses bom, processos. está evoluindo, né? Isso que é Tá, importante. com certeza, é um facilitador, né, é muito bom para todo mundo. Bom, vamos entrar um pouco para a área de custos. A gente vem passando aí por uma análise dos sistemas de saúde, procurando sistemas econômicos na saúde que sejam sustentáveis. Eu queria te perguntar se a inclusão de softwares para a saúde em um sistema, né, de saúde é paga pelo resultado que ela oferece. E, nesse sentido, quais os exemplos práticos a gente pode ter para que a afirmativa seja clara e segura, né? Dependendo aí, claro, da tua resposta. Mas a gente consegue ter um retorno financeiro utilizando bom software de saúde? Com certeza, Ti. A gente tem a partir da hora que um hospital, ele começa a utilizar um sistema de gerenciamento hospitalar, é nítido, e é muito visível o aumento do faturamento a partir do momento que ele começa a usar esse sistema, né. Então, por quê? A gente consegue ter um controle maior da dispensação de materiais, de medicamento, a gente tem a rastreabilidade desses itens, então, a gente já tem a rastreabilidade desses itens a partir da hora que esse produto ele chega no almoxarifado, então a gente faz a entrada da nota fiscal no sistema, a gente faz o controle de estoque pelo sistema, a gente sabe para qual paciente foi utilizado aquela prótese, se ela foi extraviada, quem foi o usuário que fez a retirada dessa prótese, né. Então, são N benefícios que o hospital tem a partir da hora que ele começa a utilizar o sistema. E tu fez a pergunta também que, eh na situação, de paperless, a partir da hora que o hospital ele tem a maturidade, né, de estar utilizando 100% os processos pelo sistema, ele para de fazer a impressão de papéis e documentos, ele só vai fazer a impressão desses documentos a partir da hora que realmente isso é necessário, né. Então, a partir da hora que você tem um prontuário eletrônico 100%, você também tem essa economia aí dentro das áreas, né, seja de faturamento, seja na área de prontuário eletrônico, né, então porque o gasto com esses papéis também é muito grande, né, a gente tem que se levar realmente em consideração e levar também em consideração, os benefícios para a natureza aí também, né, que são bem importantes. Me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que na tecnologia da informação a gente ela proporciona para a instituição um diagnóstico situacional, né? Onde eu estou errando? Eu estou errando no meu estoque, eu estou errando na entrada, na saída de materiais e medicamentos,
eu estou errando na administração dessas drogas, desses medicamentos no paciente. Então, a partir do momento que você tem, que a instituição tem o software, a gente consegue analisar os nossos erros e minimizar eles. Aí, daí para frente, eu acho que são só ganhos. A gente vai percebendo o quanto que o que a gente fazia lá atrás e o que a gente deixa de fazer tendo esse modelo administrativo dentro da instituição, né? Com certeza, né, um exemplo que eu posso te dar também que é bem legal, por exemplo, dentro de um sistema de gerenciamento hospitalar, a gente consegue fazer cobranças automatizadas. Então, por exemplo, num procedimento cirúrgico, né, onde eu posso fazer a realização de cobrança de taxas e pacotes, por exemplo, já pré-estabelecidos por uma operadora, né, então ela praticamente ela é startada por um clique. Então, a partir da hora que eu executo aquele procedimento que está sendo realizado no paciente, aqueles materiais daquele pacote automaticamente caem em conta, né. Então imagina se a cobrança hoje ela é feita através de um checklist em papel, né, onde um humano precisa ir lá e identificar os itens que estão sendo utilizados num procedimento cirúrgico, com certeza é muito passível de erro, né. Então, o esquecimento de cobrar algum item que foi utilizado naquele procedimento cirúrgico, ela é muito grande. Então, aí entra, os benefícios de um sistema, né, então é só realmente a partir da hora que entra o sistema, são muitos ganhos que o hospital tem em estar fazendo a utilização de um sistema de gerenciamento hospitalar, tá. Nossa É tudo conversa tem. Desculpa, Bruna, pode falar. Não, é muito nítido, assim, sabe, é um ganho muito importante e considerável, assim, no faturamento desse hospital. Às vezes a gente não considera, a cobrança de uma agulha, a gente deixa de ser cobrado, mas tu vai ver no final daquela cobrança você tem 20 agulhas, que é diferente de uma só que não está sendo cobrada, né, então realmente tu consegue rastrear os erros aí como tu falou mesmo, sabe. É E bem é bem a curto bacana. prazo, né? É a curto É prazo. curto Eu acho prazo, que à medida que tu faz, tu já observa tudo que tu está economizando ali. com certeza. Eu ia dizer antes que a nossa conversa está excelente, acho que vai servir como fonte de orientação para muitas pessoas aí que estão buscando a área e tentando compreender ela. Ah, com certeza. O que a gente puder ajudar, né, informação sempre muito muito boa de ser e muito Compartilhada, bem-vinda, né? com certeza, né, E se a informação existe, ela deve ser compartilhada. é engraçado que quando a gente fala de software para saúde, a gente, na saúde, a gente que vem lá de uma cadeira acadêmica né, de alguns anos aí, a gente estava muito voltado para áreas específicas, com um olhar entrincheirado para determinadas situações. A gente não tinha tanto, na saída da faculdade, a dimensão, né, do que é a saúde humana, de diversos fatores dentro da rotina hospitalar que influenciam nesse atendimento do paciente. E conforme a gente veio tendo a nossa conversa agora, nesse encontro, a gente está falando, a gente já falou de farmácia, a gente já falou de financeiro, a gente já falou de atendimento médico, e aí a gente pode ir para a nossa próxima pergunta, que é sobre o ERP, que é o Enterprise Resource Planning. Como ele se mostra eficiente no sistema integrado da gestão? Ou seja, como é que o financeiro conversa com a farmácia, que conversa com a enfermagem? Como é que esses sistemas, como é que essa parametrização ocorre, Bruna? Se é que dá para explicar isso de forma bem objetiva, né? Então, o ERP, na verdade, ele acaba interligando diversos departamentos de um hospital, né. Ele possibilita a automação e o armazenamento de todas as informações daquele atendimento do paciente, né. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um paciente ele vem no nosso pronto-socorro, vou dar um exemplo de uma gestante. Ela teve uma criança aqui conosco em 2017, depois em 2018 ela teve uma passagem no pronto-socorro, e agora em 2022 ela teve mais um bebê, né, aqui com a gente. Então, se ela teve essas consultas aqui dentro do nosso hospital, a gente consegue
ter um histórico de saúde, um histórico de passagem dela aqui dentro da nossa instituição, né. Então, a gente consegue, ter as informações fornecidas de uma maneira instantânea e precisa, assegurando as tomadas de decisões, né. Então, infelizmente, isso só é possível, né, quando o paciente ele volta para a nossa instituição, né. Então a gente tem tudo interligado, a gente sabe o histórico de saúde, se ela teve alguma alergia, com quantos quilos e que idade ela teve o neném, se ela teve algum, problema aí anteriormente, né, nesse período entre um parto e outro, se o atendimento dela teve uma solução, por qual motivo teve esse atendimento. Então, são só benefícios, né, que esse paciente tem quando ele volta para a nossa instituição e a gente mantém um histórico de saúde, né. Infelizmente, não é a nossa realidade, né, mas a gente, eh, só a ge a como é que eu posso explicar, né, no Brasil a gente ainda não tem a interoperabilidade, né, que são, traduzindo, a gente não tem um sistema na rede privada com a pública que transfere a utilização das informações de uma maneira uniforme e eficiente entre várias organizações, né. Esse prontuário ele fica aqui comigo na minha instituição e ela é também vista por outras instituições da minha rede também. Então, se ela passa em algum outro hospital, ela acaba tendo essa informação, disponibilizada. Mas, se ela vai para alguma outra organização pública, por exemplo, aquele médico ele perde todo o histórico desse paciente, né. Então, eu acho que é muito importante essa colocação sua, e realmente é muito, eu sou suspeita, né, eu gosto muito dessa Enterprise Research Planning, né, se mostra eficiente sim, no meu ponto de vista, tá. Eu acho que é um novo modelo aí que a gente precisa começar a pensar, porque tu tocou num assunto que é muito importante desse histórico do paciente, né? E você tem dentro da sua rede de instituições, né, dentro de uma mesma rede, uma informação compartilhada. Então a gente sabe em que momentos teve entrada, a gente sabe até das mudanças de endereço que a pessoa Com teve, né? certeza, A gente tem tudo. todas essas informações, mas quando ele vai lá para um consultório que não faz parte da rede, ou numa clínica que não faz parte da rede, essas informações acabam se perdendo, vão ser criadas novas informações, repetidas em algumas vezes, mas como é Isso, importante esse pensamento que você colocou agora, né? Da gente ter isso, essa integração. isso. Então, dentro do hospital, essa integração de informações, ela é muito importante, né. Hoje eu tenho aqui dentro da minha instituição, né, porém eu não consigo compartilhar para outras instituições, né. A gente tem falado nos últimos anos aí sobre LGPD, né? Sobre os dados Isso. das pessoas no geral, né? E como as barreiras de compartilhamento de dados podem ser mitigadas com os parceiros que não utilizam os mesmos softwares. A gente teve a lei, 13.709 de 2018, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é essa que tu mencionou. Então, a gente precisa realmente realizar e cumprir todas as exigências legais, né. Então, por exemplo, assim, né, nessa área hospitalar, ela só pode realmente ser compartilhada, eh com autorização prévia do paciente, né, ele assinando um termo de consentimento informado ou mediante, a termo de consentimento assinado pelo acompanhante desse paciente, né, então ainda é muito restrito tudo isso, né, então a gente realmente não tem autorização nenhuma, né, de estar compartilhando, e nem divulgando nada a respeito de paciente nenhum, né, nem mesmo endereço, nada disso. Ah, ótimo. Não, era justamente isso. Acho que respondeu até a próxima pergunta, que seriam Ah, é. sobre os mecanismos que asseguram os dados dos pacientes, mas é que é complicado quando a gente trabalha com tantos benefícios, com softwares aí, com tecnologias importantes que dão segurança para todo o tratamento do paciente, todo atendimento a ele, e aí a gente tem um parceiro que não usa, né? E aí Sim, essas informações têm que ser tratadas de uma maneira muito cuidadosa, né? sim.
Isso mesmo. É, por isso que até a gente conversou, comentou antes, né, que essa situação da interoperabilidade, né, entre as instituições ainda não existe, até com esse risco, né, de informações serem repassadas, não existe uma forma segura ainda de estar compartilhando isso, né. Eu sei que a gente já comentou aqui, a gente já falou várias vezes de benefício, de segurança, Uhum. mas assim, de uma forma geral, né, para defender aí a nossa área e o que a gente tem de bom para proporcionar, o que traz de bom, onde beneficia o paciente essa administração com o software? O que ele tem de melhor? Assim, de forma resumida, eu sei que você já falou várias coisas aí super importantes, mas o que seria assim de extrema importância para as pessoas saberem que beneficia ela quando ela utiliza uma instituição com software bem desenvolvido? Olha, colocando primeiro para a equipe, né, de saúde que vai estar realizando esse atendimento desse paciente, né, então ele facilita a leitura das informações desse prontuário, né, ele minimiza os erros na administração de um medicamento. Eh eh, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer a leitura, né, caligrafia médica, né, então muitas vezes acabava levando aí a erros, né, então isso tudo com a partir da hora que você faz isso dentro de um sistema hospitalar, onde já está, descrito, facilita, faz a correção da escrita, né, é tudo muito mais seguro para qualquer pessoa, tanto para a equipe de saúde quanto para o paciente, né. Eu posso te dar um exemplo de um processo que alguns hospitais possuem, que é uma ferramenta que a gente chama de checagem à beira-leito, né, então, você pode ter várias checagens, né, que você devem ser feitas antes de chegar na administração desse medicamento, mas a checagem à beira-leito, ela é mais uma barreira para a segurança do paciente. Então, quando você vai lá e bipa a pulseira do paciente, ele te alerta dizendo que naquele medicamento está incorreto, ou está com a validade vencida, ou a dosagem correta, se é o nome correto desse paciente. Então, são muitos benefícios aí que a gente pode citar, né, para ambos, tanto para a equipe quanto para o paciente, tá? A gente esquece, eu acho que a gente esquece muito fácil de algumas coisas. Antigamente a gente usava pulseira hospitalar na hora do nascimento, né? Quando a gente pegava um mundo. Hoje a gente tem pulseira para todos os pacientes aí com identificações diferentes de alergia. Eu acho que tudo isso que você falou pode se resumir à segurança, né? Tô É, certo? tudo, na verdade, tem alguns hospitais, né, que a gente tem como base mesmo é a segurança do paciente, né. Então tem algumas, eh, como que eu posso dizer para você, são alguns selos internacionais aí que s a partir da hora que o hospital busca, ele preza muito isso, né, a segurança do paciente, o tempo todo, né. Agora, Bruna, a gente quer ver se a gente ganha um spoiler aí. Hã. Diante da constante evolução que a gente tem na tecnologia da informação, qual é o prognóstico aí da área em constante desenvolvimento? O que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Olha, Ti, a tecnologia ela tem novidade todos os dias, né. Todo dia é feito algo novo e a gente precisa o tempo inteiro a gente precisa estar antenado para essas novas funcionalidades, que são benefícios tanto para o usuário e para a segurança do paciente, né. Eh Assim, é difícil, na verdade, a gente conseguir acompanhar essa evolução, né, todos os dias, porque todo dia sai um exame novo, sai um teste novo para o Covid, por exemplo, sai um aparelho novo de ultrassom, sai um aparelho novo para uma tomografia. Então, assim, tudo isso é muito rápido. A tecnologia em si, tanto na parte de software hospitalar, quanto em aparelhos de tecnologia num todo, sabe, é tudo muito
Eu acho que não para nunca. A gente não tem como prever, né? Porque todos os dias a Não, gente não recebe um tem. mundo de novidades. Não, não tem mesmo. Perfeito. Agora, para a gente, né, seguir na rota aí do final do nosso encontro, quais foram as suas maiores conquistas no âmbito profissional? Ah, então, o que a gente até comentou antes, assim, que foi eu ter visto esse nicho e oportunidade de trabalho, né, dentro de me formar na área de enfermagem e ver um meio de trabalho, eh, dentro do próprio hospital, né. Então eu acho que uma das minhas maiores conquistas foi que eu participei de várias implantações de sistema de gerenciamento hospitalar em grandes hospitais aqui em São Paulo. Eu fiz isso durante 6 anos, então eu tive aí uma experiência muito boa de processos, de formas de atendimento. Eh, eu acho que realmente essa foi a minha maior realização, assim, sair de uma cidade como Blumenau, que a gente tem uma saúde pública que a gente pode considerar boa, né, e poucos hospitais privados, então e de poucos recursos também, né, e conhecer um mundo totalmente novo a partir da hora que eu chego em São Paulo, né, de muita tecnologia e de muito recurso, e muito tipo, muitos com pioneiros em tratamentos e novas tecnologias, né. Ver isso com certeza eu considero uma grande conquista, assim, porque até eu estava lendo uma matéria esses tempos, eh, como se fosse há 3 anos atrás, foi a primeira ve foi o primeiro robô que chegou em Santa Catarina, então, enquanto eu trabalho num hospital que tem 2, 3, assim, então são várias coisas, assim, que saindo de Blumenau eu consegui ver, eu acho que essa realmente foi a minha maior conquista até o momento, sabe. Ver como é Até, muito grande, né, essa área, muito, muito abrangente. até pelo público, né, Bruna? Quando a gente Com fala de uma cidade de certeza. 400 mil habitantes comparada à quinta maior cidade do planeta, acho que eu ouvi esses dias uma frase que me impactou bastante, que dizia assim, ó, não basta ter talento, não basta ter disposição, você precisa ter oportunidade. Eu Com acho que certeza. nessa última pergunta aí, o que cabe bem, resumidamente, do que você falou, foram as oportunidades que te foram apresentadas, né? Foi, eu abracei essas oportunidades, né, então eu consegui ver que existia uma possibilidade de crescimento profissional numa área totalmente, que na verdade eu já estou há praticamente aí 9 anos trabalhando nessa área, é uma área totalmente diferente, né, para quem é enfermeiro, foi realmente uma oportunidade muito muito legal e eu recomendo, viu, porque é muito, muito bacana, muito boa. E essas gerações que estão chegando agora no mercado, estão saindo da faculdade, estão tentando entender aonde se encaixam aí no mercado de trabalho, quais conselhos que você daria? Olha, o mercado ele precisa de profissionais tanto na área de saúde quanto na área de tecnologia, né, para ambas as áreas a gente hoje no mercado, ela é um mercado muito promissor, o mercado ele está super aquecido, então eu realmente recomendo aí invistam tanto na área da saúde quanto na área tecnológica, que eu acho que é o futuro aí para a parte de tecnologia mesmo, não tem mais como voltar atrás, né, se a gente for pensar. A gente hoje não consegue viver sem tecnologia, né, então essa parte da tecnologia eu considero muito, muito legal, é um mercado muito promissor. Bruna, a gente falou aí de São Paulo e Blumenau, a Bruna é de Blumenau, Santa Catarina. É, Com certeza, eu concordo plenamente com você com relação às oportunidades, com relação ao número de situações, né, de diagnósticos, de procedimentos. Existe uma complexidade em São Paulo e uma amplitude desses fatores aí que não dá para a gente comparar uma cidade de 400 mil habitantes, mas Blumenau ainda assim é um polo de tecnologia da Sim, informação, tanto na área da saúde quanto na área de têxtil, principalmente. Muita coisa surge daqui, inclusive o principal software que a gente utiliza hoje no mundo inteiro nasceu aqui em Blumenau.
Você acha que essa minha pergunta, esse meu discurso, foi para te perguntar, você acha importante para essas novas gerações se situar em locais assim, em locais com desenvolvimento de tecnologia? Santa Catarina tem Blumenau, mas também tem Florianópolis, que também é uma referência em tecnologia da informação. Se situar nesses lugares é importante, é vital, ou eu demonstrar interesse e ir para uma grande cidade como São Paulo já é o suficiente? Olha, onde essa pessoa que decidir trabalhar com tecnologia quiser ir, ela vai ser muito bem-vinda e seja tanto no sul, né, tanto em Santa Catarina, que são grandes polos de desenvolvimento de sistemas, como São Paulo também. Aqui a gente tem um mercado muito grande de desenvolvimento, né, então a gente tem muita startup no mercado e, assim, é realmente um mercado muito promissor, tá, Thiago? É realmente uma coisa que, eh, independente do lugar onde ele decida trabalhar, ele vai ter sucesso. Quais, a gente falou de coisa boa, né? Mas Uhum. para essa galera nova, jovem, que está entrando aí no mercado de trabalho, quais os desafios que eles podem encontrar, assim, os principais obstáculos? Porque quando a gente pensa em tecnologia da informação, quando a gente vê um enfermeiro, um farmacêutico, um médico adentrando essa área, a gente vê que a gente não teve isso, a gente tem um diagnóstico ali claro que a gente não teve isso na faculdade, a gente não tem essas informações. Então, quais são essas barreiras? Essa é uma barreira, não ter tido a parte de tecnologia da informação na graduação? Olha, talvez hoje precisaria realmente se repensar, né. Eu acho que, eh, eu não vejo dificuldades, assim, até porque você tem aí várias oportunidades de fazer, eh cursos complementares após uma faculdade, muitas vezes você se forma e não tem certeza se você quer exercer aquilo, então tem muitos cursos complementares que você pode ir seguindo um outro caminho aí, né. Então, eh, essa área de tanto da área de saúde quanto a tecnologia, ela é um mercado super aquecido mesmo, eu acho que é um mercado que eu tenho certeza que é uma área com mercado a longo prazo, assim, as inovações nesse mercado de saúde, e tecnologia, elas são muito grandes, né, então elas são, tipo, todo dia muita novidade, né, então eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, Ti, mas Não, respondeu, foi ótimo. Eu acho que também tem muito a ver com as habilidades que você identifica isso, na aham, profissão, isso, eu acho né? que você colocando isso é importante também, porque muitas vezes você procura, né, essa faculdade, no caso eu procurei essa faculdade e acabei saindo desse mercado. Hoje eu trabalho dentro de hospital, porém não no assistencial direto, né. Hoje eu trabalho direto com, a parte de análise de negócios e processos desse hospital, então eu trabalho muito com a diretoria, muito direto com os médicos, com melhoria constante de processos, né. Então, eh, o que aconteceu que foi que a minha faculdade ela me abriu portas, Isso, né, foi um e me deu todo. conhecimento, né, ela me deu esse conhecimento e essa facilidade de comunicação, né, então, assim, basta você às vezes faz uma faculdade e você não consegue, se identificar quando vai para o campo de trabalho, mas você tem oportunidades de ir para outros segmentos, né, o mercado de trabalho é muito grande mesmo. O mundo é uma riqueza de oportunidades, Com né? certeza. Nosso tempo está acabando, infelizmente, mas a nossa próxima pergunta, ainda temos uma aqui para fazer para a Bruna, para curtir cada momento aí dessa conversa maravilhosa. Eu gostaria de te perguntar, Bruna, se você tem alguma dica aí de leitura para quem está acompanhando a gente aí, ter mais uma fonte de informação. Li, assim, vou citar o livro que eu li recentemente, que foi do Fábio Cruz. Ele é um livro para tirar uma certificação de metodologias ágeis, né, o Scrum. É um método e uma certificação considerada importante aí para quem quer entrar nesse mercado tecnológico,
tá? É uma coisa que agrega muito no seu currículo. Esse método ágil, ele tem um objetivo de melhoria nos resultados, né, então a gente acaba utilizando para melhoria dos processos e a gente fazendo que seja conduzido de uma forma mais rápida e com isso, consequentemente, a gente consegue ter um aumento na produtividade. Então, a gente foca em resultados, né. Então, esse aí foi a minha dica, eu posso te dar o título depois certinho para você compartilhar aí nos seus com seus, A gente coloca aqui na descrição isso, mas é do um podcast. livro muito bom, sabe, e assim, mas é bem nessa área de tecnologia mesmo, né, não é nada assim, tecnologia em saúde, mas sim para vários meios aí que vai utilizar, sabe, é uma ferramenta de trabalho, na verdade. Tá ótimo, acho que a dica foi excelente. A gente tem muito que crescer com essa leitura. Bruna, muito obrigado pela tua participação. A Bruna aí tem uma carreira de sucesso. Eu acompanho aí a carreira da Bruna. É um orgulho poder estar dividindo essas palavras, esses conselhos, a tua visão do mundo moderno em que a gente vive, com uma série de percalços, dificuldades e que a gente tenta se manter cada vez mais atualizados, né? Correndo atrás do prejuízo. Na área da saúde, a gente tem que ser o mais flexível possível e estar adaptado ao meio e pronto para o que chegar, né? Isso mesmo. E a Bruna aí tem uma carreira que é incrível aí, tá na luta, tá trabalhando já há anos. Então, muito obrigado, eterna gratidão por ter participado aqui com a gente dessa conversa, desse encontro, que foi muito gostoso e você, como sempre, simpática e generosa, oferecendo o que tem de melhor. Muito obrigado, Bruna. Obrigada eu que agradeço, pelo convite, e estou sempre à disposição aí no que eu puder ajudar. Eu acho que, como a gente falou inicialmente, toda informação deve ser compartilhada, né, então tenho certeza que vai agregar aí para algumas pessoas, e vai matar a curiosidade de muitas também.